palavras do nosso dicionário, do nosso vocabulário, vão ficando gastas com o tempo. Algumas chegam mesmo a perder quase todo o seu significado. E talvez uma das palavras mais desgastadas que existem hoje seja a palavra amor. Ela é usada para falar desde as coisas mais sublimes até coisas que são quase animais, sem distinção. Hoje em dia, por exemplo, nós usamos a palavra amor para falar de muita coisa. Por exemplo, as pessoas podem dizer: eu amo o meu cão, ou o meu gato. Dizem que há pessoas de cão e há pessoas de gato, não sei, não tem nenhum nem outro. Eu amo a minha casa, ou eu amo o meu carro. Alguém pode dizer assim: eu amo este casaco, ou esta blusa, esta roupa. Alguns podem dizer: eu amo a praia, e logo o outro responde: eu amo o campo. Ou alguém diz: eu amo cozida à portuguesa. Não, eu amo bacalhau à Brás. Não, eu amo mesmo uma boa pizza. E nós vamos usar a mesma palavra para dizer: eu amo o meu filho, ou eu amo a minha esposa, eu amo o meu Senhor. A mesma palavra para descrever coisas tão diferentes. Porque eu acredito que mesmo quem usa esta expressão de várias formas não está a dizer a mesma coisa quando diz: eu amo o meu cão, ou eu amo cozida à portuguesa, e eu amo o meu filho. Mas na nossa língua nós não temos alternativa. E aqui os gregos tinham e têm uma vantagem significativa sobre nós. É porque na língua grega havia várias palavras diferentes para falar de amor. As palavras gregas eram tão diferentes que a sua raiz não tinha nada a ver uma com a outra. Elas tinham raízes completamente diversas. E isto fazia com que a expressão das palavras gregas para amor falasse sobre coisas completamente diferentes. Por exemplo, os gregos tinham a palavra eros, que representava um amor que era extremamente intenso, que era mais uma espécie de paixão, que era um amor exigente, avassalador, e que passou a estar muito conotado com o amor físico, o amor entre o homem e a mulher, que tem a ver com a parte física. Mas os gregos tinham, por exemplo, a palavra filia, que tinha a ver mais com uma expressão de carinho, de cuidado, que tinha a ver mais com aquela intensidade que existe dentro da família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre pessoas que são próximas. Os gregos tinham a palavra storge, que tinha a ver com o gosto pessoal e que também era utilizado para falar sobre a amizade e a aproximação entre duas pessoas que tinham em comum muitos gostos, muitas coisas que faziam junto e por isso apreciavam. Ou que também podia ser utilizada para falar, por exemplo, de locais, ou de coisas, ou de refeições. E os gregos tinham uma palavra pouco utilizada, muito pouco utilizada na literatura grega e que é extremamente utilizada na Bíblia, no Novo Testamento, que é a palavra ágape, que falava sobre um tipo de amor raro, muito pouco comum, e que era, ao mesmo tempo, incondicional e sacrificial. E é sobre este amor que o apóstolo Paulo escreve um dos textos não somente mais extraordinários da Bíblia, mas reconhecidamente um dos textos mais impressionantes da própria literatura mundial. Estou a falar da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13. Eu convido os irmãos a abrir. Nós gastamos algumas semanas a avaliar o capítulo 12 e a discussão de Paulo sobre os dons. O tema não terminou. O capítulo 13 se insere dentro desta discussão. Discussão de Paulo com os crentes de Corinto sobre a questão dos dons. Discussão que estava a dividir a igreja de Corinto, que estava a separar os crentes de Corinto, por causa dos dons que eram considerados importantes ou menos importantes. E falando sobre este assunto, Paulo está a explicar que os dons são vários, são diversos, são diferentes, são distribuídos de muitas maneiras, mas ele de repente faz como que um parênteses, um intervalo, ou ele tira uma conclusão antes de voltar à discussão dos dons em particular. Ele diz assim: mas se vocês estão mesmo interessados
em saber as coisas que são mais importantes, há uma que está acima de todas as outras. E esta é aquela que vocês devem procurar com mais intensidade. E este dom, este caminho que ele diz que é o mais valioso e superior e excelente, é o caminho do amor. Vamos ver estes primeiros versículos. Apenas os primeiros 3 versículos, Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda me entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está a falar sobre amor no sentido de incondicional e sacrificial. Paulo está a falar de um tipo de amor diferente daquilo que nós normalmente pensamos, um amor que não é adjetivado, um amor que não é sentimento ou emoção pura. Ele está a falar de um amor que é o amor da qualidade do amor de Deus e que não coloca condições para amar e que é capaz de se sacrificar ao extremo, se dar pelo outro. É sobre isto que ele está a falar. É sobre um tipo de amor que Jesus falou quando ele nos disse que nós devíamos amar os nossos inimigos. Jesus não disse que nós devíamos gostar dos nossos inimigos. Jesus não disse que nós devíamos nutrir sentimentos carinhosos para com os nossos inimigos. Ele não sequer disse que nós devíamos apreciar os nossos inimigos. Não foi isso que ele disse. Ele disse: vocês devem amá-los, fazer o melhor por eles, para eles, incondicionalmente e sacrificialmente, independentemente daquilo que é a posição deles para com vocês, mesmo que essas pessoas vos odeiem, vos tratem mal, mesmo que vocês não possam apreciar aquilo que estas pessoas fazem ou dizem, e mesmo até que, eventualmente, baseados na palavra, tenham que reprovar as suas atitudes, vocês podem, em Deus, ser capazes de os amar, incondicional e sacrificialmente. Foi o que o Senhor Jesus fez. Ele não podia gostar dos líderes religiosos do seu tempo que o levaram à cruz. Ele não apreciava a hipocrisia que eles tinham e chegou mesmo a reprová-los. Ele não sentia um carinho especial pela forma como estes homens desviavam o povo e impunham sobre o povo uma lei que transformou-se num peso. No entretanto, Jesus os amou incondicionalmente e deu a sua vida por eles, ao ponto de, na cruz, diante da chacota, diante da troça que eles faziam aos pés da cruz, dizer ao Pai: perdoa-lhes, perdoa-lhes. Não têm entendimento do que está a acontecer. Não estão a perceber nada do que está a acontecer aqui. Se tivessem um bocadinho só de entendimento, não fariam o que estão a fazer. Mas eles não têm este entendimento. Perdoa-lhes. Perdoa-lhes na sua ignorância. Como é que é possível este tipo de amor, irmãos? Em primeiro lugar, é possível porque é uma decisão, não é um sentimento. O amor ágape é um compromisso, não é um impulso. Eu decido amar, eu escolho amar. É um compromisso que eu faço com Deus e comigo mesmo. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos tomar um compromisso com o nosso cônjuge e que o casamento é, segundo a criação de Deus, uma aliança e um compromisso para a vida inteira, está a falar sobre isto. Talvez cheguemos ao dia do casamento, cheguemos ao ato do casamento, da cerimônia em si, com o coração cheio de outros tipos de amor, mas eles vão desvanecendo com o tempo. Mas há um que permanece, é o compromisso. Talvez, passado um tempo,
quando ela casou-se com aquele jovem garboso, alto, bonito, com uma bela cabeleira, e passados uns anos ele está careca, barrigudo, um bocado mais lento do que era habitualmente, mas ela decidiu amá-lo. Foi a opção que ela fez. E quando o dia amanhece, ela olha e ele já não é o príncipe encantado. Ela lembra-se que um dia ela fez um compromisso. Eu decidi amá-lo, vou fazer o melhor por ele. Eu vou dar o meu melhor para que ele possa ter o melhor na sua vida. É um compromisso que eu fiz com Deus, é um compromisso que eu fiz comigo mesmo em relação a esta pessoa. Isto é o amor, segundo a palavra, é uma decisão. Porque este amor tem a ver com o fruto do Espírito Santo em nós. Nós somos revestidos pelo Espírito de Deus e a palavra diz que o Espírito produz fruto em nós. E o primeiro sinal do fruto do Espírito é amor. Amor. Este amor que o Espírito produz em nós. Trata-se de uma evolução natural do crente. De outra forma, será estranho. Porque o crente não está a produzir o fruto que deve produzir. Se isto não acontece na sua vida, não há sinal da presença divina nele. Isto pode acontecer, irmãos, porque isto é reflexo do Senhor, imitação de Deus, que leva-nos a viver para a sua glória. Se o propósito da vida é refletir a glória de Deus, e se o meu Deus é essencialmente um Deus de amor que ama desta maneira, então eu preciso crescer na capacidade de refletir este tipo de amor na minha vida. E os coríntios tinham entendido isto? Não. Paulo estava a falar exatamente sobre dons, porque dentro da igreja eles estavam tão preocupados com outras coisas. Eles achavam que uma suposta espiritualidade causada por uma êxtase na hora do culto, que os levava a falar línguas do céu, era superior às outras coisas. E quem tinha este dom valia mais do que toda a gente. E por causa disso desprezavam quem não tinham. Tratavam mal quem não tinham. Olhavam de cima para baixo para quem não tinham. E esta igreja era uma igreja que estava a dividir-se. Dividir-se por causa das raças. Porque havia judeus e havia gentios e eles não se entendiam. A dividir-se por causa das espiritualidades. Porque uns teoricamente seguiam a linha de Paulo, outros a linha de Pedro, outros a linha de Apolo. Uns achavam que a espiritualidade tinha que ser de uma maneira, outros achavam que era de outra. E rachavam a igreja por causa disso. Por causa da sua compreensão do casamento, por causa do seu nível social, porque na igreja havia ricos e havia pobres, e os ricos na hora da ceia comiam e bebiam até embriagar-se, e os pobres ficavam com fome, por causa dos dons, já que em Corinto havia uma separação nítida entre aqueles que tinham o dom considerado mais importante e aqueles que não tinham. E Paulo visa corrigir esta posição, e ele tenta mostrar como é que deve-se revelar o caráter de Deus em nós. E para que não ficasse nenhuma dúvida, inspirado pelo Espírito, ele nos dá a interpretação completa. E veja, irmãos, o que ele diz. Olha outra vez para o texto e vamos ver passo a passo. Paulo começa dizendo assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mesmo que eu tivesse a capacidade de falar línguas celestiais, se eu não tiver na minha vida um amor incondicional e sacrificial para com os outros, vou ser como um pedaço de metal que está a fazer barulho. Paulo começa pelo ponto mais quente. Ele não evita, ele não foge. Ele toca lá na ferida, naquilo que era considerado o ponto principal desta questão. Porque os coríntios achavam que falar em línguas celestiais era a prova maior de espiritualidade. E Paulo diz: não é, não, senhor. Seja esse ou qualquer dom, se você acha que este dom é que faz de você espiritual, ainda não entendeu a vida com Deus. Se alguém pensa que se torna especial ou mais santo por causa deste ou daquele dom e não pelo amor sacrificial de Deus na sua vida, não entendeu nada. Porque seja qual for o dom que tiver, se não tiver amor não vale nada. E vocês pensam que falando estas línguas maravilhosas tornaram pessoas especiais, mas na verdade vocês são barulho. Barulho. Sem o amor de Deus. Irmãos, falar. Não temos como não falar. Faz parte da nossa comunicação. E nós podemos falar tanta coisa sem amor. E podemos falar inclusive coisas que aparentemente podem ser consideradas excelentes.
Por vezes falamos coisas que são verdade. Mas segundo Paulo, o critério é o amor. Às vezes nós nos debatemos, mas o que eu falei era verdade. Ok, mas foi com amor? Foi em amor? Tinha o objetivo de realmente abençoar? Não, mas eu estava certo. Nós temos uma necessidade extraordinária de estarmos sempre certos. E nós achamos que quando nós estamos certos, não interessa o resto. Mesmo que se destrua tudo, que seja destruído, porque eu tenho razão. Mas não é esse o critério bíblico. O critério bíblico é que nós devemos falar em amor. Em outra altura, Paulo vai dizer, falando a verdade em amor. Porque o critério do Senhor é este. Por vezes as coisas que dizemos até são coisas boas, mas o modo como nós falamos, a maneira como nós dissemos, nos fez perder a razão. E nós deixamos de ser instrumentos. Porque nós podemos ser instrumentos de Deus através da nossa palavra. Até algo duro pode ser dito. Desde que seja dito na hora certa. Desde que seja dito com a atitude certa. Desde que seja dito com um coração de amor. O Senhor Jesus disse aos fariseus coisas pesadas. É claro que quando nós lemos o texto, nós não sabemos o tom de voz que Jesus usou. E às vezes quando nós lemos Jesus dizendo, se poucos caiados, nós achamos que Jesus disse isso levantando a sua voz e brandindo o seu pulso no ar. O texto não diz isso. É a interpretação nossa. Pode ser que Jesus tenha dito, vocês são sepulcros caiados. Por fora parecem tão bonitos, mas por dentro vocês estão mortos. Nós não sabemos o tom de voz que o Senhor usou. Sabemos que Ele o fez em amor. E sabemos que resultou na vida de muitos deles, porque a Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos que muitos fariseus se converteram. Aceitaram Jesus como o Messias, tornaram-se cristãos. Eu posso dizer muita coisa certa, muita coisa verdadeira, muita coisa que eu tenho a razão e posso não estar correto. E posso ser reprovado. Porque o critério, segundo o texto da palavra de Deus, é o amor. Mas Paulo vai mais longe. Ele, depois de falar do dom que era o dom mais importante para os crentes de Corinto, vai falar sobre o dom que era mais importante para ele, no entendimento dele, porque ele vai gastar o capítulo 14 inteiro a explicar que a profecia vale mais do que o dom de línguas. Mas ele pega a profecia, que é o dom que ele acha mais importante, e diz, e ainda que tivesse o dom de profecia. A capacidade de se levantar para falar no meio das pessoas é sempre algo considerado digno de valor. Seja na igreja ou em qualquer outro lugar, em qualquer ambiente onde estivermos, aquele que tem a capacidade de se levantar no meio dos seus colegas, dos seus companheiros e dirigir a palavra ao grupo é apreciado. Nós mesmo usamos às vezes a expressão e usamos isto no mundo, não precisa ser na igreja. Fulano tem o dom da palavra. Fala muito bem, levanta-se e fala. E nós normalmente achamos isto bonito, é significativo. Aquele que está na frente é muitas vezes julgado como se fosse melhor ou maior pelo simples facto de se levantar e falar. É perigoso isto. Sobretudo se aquele que está na frente a falar acha que isso faz dele melhor ou maior que os outros. Aí o perigo é enorme. Porque aí ele está caindo na falha e está sendo levado pela ilusão do inimigo. Paulo, que era Paulo, o grande pregador, o grande apóstolo, o grande missionário, ele derruba esta visão e ele diz assim, o maior profeta não vai ser nada sem amor. De que é que serve falar se não viver? De que é que serve falar se não servir? O amor é o critério, não a proeminência. A eloquência, irmãos, é um valor que todos, de alguma maneira, interessam, acham que é bonito, acham que é significativo. E a eloquência pode ser bênção na igreja. É difícil ler os grandes pregadores do passado e não perceber que eram homens eloquentes. Deus lhes deu esta capacidade. Mas eles não perderam a noção de que a sua eloquência não era o valor do seu trabalho. Não era a sua eloquência que fazia com que eles fossem bênção nas mãos de Deus. Era a palavra do Senhor.
A pregação tem que ser fiel, e para ela ser fiel, ela tem que ser cheia de amor. Primeiro a Deus, porque aquele que se levanta para profetizar está usando da palavra que é de Deus. E um dia ele vai ter que dar contas ao Senhor, porque ele se levantou e disse: o Senhor diz isto. E um dia Deus vai perguntar: ouve lá, naquele dia em que levantaste a dizer isto, quem foi que disse que eu mandei falar assim? É grave, não é coisa pequena. Mas tem que ser cheio de amor à palavra, tem que estar apaixonado por esta revelação escrita do Senhor, tem que amá-la e desejar realmente transmiti-la da forma mais fiel, para poder estar seguro nas mãos do Senhor. E tem que amar aqueles a quem transmite a palavra. Se quem a transmite não for capaz de amar aqueles que vão ouvir, qual é o valor da sua palavra? Diz o apóstolo Paulo que se alguém tiver o dom da profecia sem amor, nada é. Mas ele vai à frente. E ele mexe em algo que ele tinha todo o direito de fazer. Porque ele diz: e mesmo que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Eu acho interessante isto, irmãos, porque se fosse escrito por um pregador simples, talvez se isto tivesse sido escrito por Pedro, nós pudéssemos dizer: pois Pedro diz isso porque ele é um simples pescador, não é? Não teve tempo de estudar, é um homem, é um simplório, e por isso ele diz: o conhecimento e a ciência não vale nada. Mas não foi escrito por Pedro, irmãos, foi escrito por Paulo. E Paulo tinha pós-doutoramento. Paulo era de todos os apóstolos o que tinha maior formação. Foi aquele que passou a vida inteira no meio académico. Ele estava lá no topo. Ele podia falar isto. Outros talvez não pudessem, mas Paulo podia. Ele não era um pastor simplório. Ele era um homem que conhecia os mistérios. Ele era um homem que nos trouxe aquilo que é a base principal do nosso entendimento doutrinário, da nossa teologia. Mas ele diz: pode ter o conhecimento todo, entender todos os mistérios e ter uma grande ciência, se não tiver amor, não vale nada. Eu olho e penso, irmãos, na pompa e circunstância que o mundo dá ao conhecimento académico. A importância dos prémios que são entregues. O conhecimento é bom, irmãos. Claro que é bom, é útil. Claro que é útil, não vamos desvalorizá-lo. Mas, infelizmente, quase que por regra, ele enche o coração de vaidade, faz o indivíduo se sentir superior, lhe dá a sensação de que pode tratar os outros de uma forma inferior. Mas esta atitude é a atitude do mundo, que vem se tornando moda, que é protagonizada por personagens que se tornam famosos na televisão, nas séries, nos filmes, porque são dotados de conhecimentos superiores, porque têm um QI mais elevado e uma formação maior, podem tratar os outros como se fossem lixo. Isso é o princípio do mundo, não é o princípio de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o nosso alvo é Jesus. Quem conhecia mais do que Cristo? Ele via os corações. Mas isso não o fez arrogante. O fez humilde e serviçal em amor. E o alvo é o amor. Mas eu chamo a atenção dos irmãos porque ele ainda diz no versículo 2: e ainda que tivesse toda a fé. Oh, irmãos, isto é complicado, não é? Olhem bem, é a palavra de Deus. Isto é complexo. Isto dá uma certa volta ao miolo. Mas então a fé não é a coisa mais importante? Não, segundo este texto não é. Até porque, irmãos, infelizmente nós temos de forma quase que sistemática colocado um valor na fé pela fé. E a fé por si só não tem valor nenhum. Depende do objeto dela. Nós temos muita gente com fé no nosso país, irmãos. Muita gente com fé. Nós temos gente que caminha dias e dias pelas estradas do nosso país em direção a um sítio de peregrinação, porque eles têm muita fé. Eles acreditam que lá vai acontecer alguma coisa e eles vão, esforçam-se e sacrificam-se. Eu fiz faculdade aqui em Lisboa, Campo de Santana. Não sei se algum irmão já foi ali ao Campo de Santana. Já foi ali ali à frente da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Tem ali uma estátua, não é? Dr. Sousa Martins. Os irmãos já passaram lá? Aquele povo tem muita fé, irmãos. Muita fé. Já viram a quantidade de coisas que estão lá? É impressionante.
E as pessoas têm muita fé, irmãos. Fazem placas e mais placas, e colocam velas e mais velas, e estão ali sempre pessoas porque têm muita fé. Não vale nada essa fé. A palavra de Deus diz que nós podemos ter toda a fé capaz de transportar montanhas, mas se não tem o critério principal da palavra, que é o amor de Deus nos corações, não vale nada. E para que não houvesse dúvida mesmo nenhuma, Paulo vai sempre à frente. Ele parece que os seus textos muitas vezes são assim, num crescendo. Ele vai aumentando de intensidade até que chega num pico que a gente diz, ok, Paulo, não dá mais, não consigo, pronto, ultrapassou a minha capacidade. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Mas Paulo, beneficência não é prova de amor? Pode não ser. Pode não ser. Mas sacrificar o próprio corpo não é prova de amor, é por uma causa. Pode não ser. Outro dia, foram vários os que se sacrificaram. Deram as suas vidas, explodiram-se por uma causa. Foi por amor, irmãos? Talvez eles digam que foi por amor a alguma coisa, mas não por este amor que a palavra de Deus nos fala. Paulo diz que o verdadeiro amor é o critério para a verdadeira beneficência. Não chega a ter uma causa, depende do objeto da causa. Não chega a ter um alvo para o qual se sacrificar, é preciso saber se este alvo é verdadeiramente digno. Paulo diz, é possível haver uma beneficência extrema e até um martírio, e ele não ter valor nenhum para Deus, porque foi feito por outras razões e intenções do coração, que não aquele que verdadeiramente vem da parte do Senhor. A beneficência certa é feita com o amor de Deus, centrado no outro, e será incondicional e sacrificial, como todas as características do amor do Senhor. Se eu olho para a minha vida e eu entendo que me falta esse amor, que eu não tenho na minha vida esta capacidade de amar, então o que é que eu faço? Desisto? Oh, paciência, não tenho. Não, irmãos. Se eu já reconheço, é um bom começo. Se eu consigo olhar para isto e ver, não, eu não cheguei lá. Ótimo, é um bom princípio. É só o começo, mas pelo menos é um começo. Será bom que eu seja capaz de ser movido pelo Espírito Santo e reconhecer a minha falha. Perceber, eu tenho tanto para crescer. Então, eu sei que eu preciso pedir ao Senhor isto. Eu não sei, irmãos, nas nossas listas de oração, nós temos tantas coisas que nós desejamos e que nós pedimos ao Senhor. Será que nós temos pedido isto? Se este é o critério principal da vida e o padrão maior, então este devia ser o topo da nossa lista de pedidos. Senhor, faz crescer o teu amor no meu coração. Mas se calhar é uma oração que acontece raríssimas vezes. E devia ser a nossa oração número 1, segundo este texto. Se eu reconheço que eu não cheguei lá, então eu preciso pedir ao Senhor, porque Ele é amor. E refletir a Ele será viver desta maneira. É o propósito da nossa existência. Se o amor é fruto do Espírito Santo, então eu sei que eu preciso crescer no fruto do Espírito. Eu preciso crescer na minha comunhão com Deus, porque à medida que eu for dominado pelo Espírito na minha vida, este amor vai fluir de uma forma natural, vai ser fruto natural, vai ser produto natural daquilo que o Espírito Santo faz em mim. Eu preciso entender que, biblicamente falando, a medida, o padrão, passa a ser este, que a palavra me dá. Eu tenho que passar a olhar a minha vida, o meu desempenho em todas as áreas, medido pelo amor que vem de Deus, incondicional e sacrificial. Porque se Ele não existir na minha vida, a palavra do Senhor está-me dizendo que nada vai me aproveitar. Quais são então as propriedades deste amor? Qual será o seu comportamento? Como é que ele age no dia a dia, de forma prática? Paulo não vai nos dar adjetivos deste amor. Ele vai nos dar prática, porque este amor não é um amor para ser adjetivado. Não é amor de coraçõezinhos, não é? E bolinhas cor-de-rosas. São muito giras e bonitas para fazer cartões. Mas não é disto que Paulo está a falar aqui. Ele está a falar de amor prático. Quais são as características deste amor prático? Como vivenciá-lo? Como é que eu posso perceber se isto está realmente acontecendo em mim?
É o que ele fala nos outros versículos, de 4 a 7. Mas nós não vamos vê-los hoje. Se Deus nos der vida e saúde no próximo domingo, nesta hora, se os irmãos quiserem estar connosco, nós vamos continuar vendo isto. Mas que alvo, irmãos, que alvo para a nossa vida, que padrão extraordinário. Ele não deve nos deixar esmorecidos, deve criar expectativa em nós. Tenho muito para crescer, para me aproximar do alvo que é Jesus. Porque este capítulo é um retrato de Jesus. E a próxima semana o que nós vamos ver aqui, irmãos, é o retrato de Jesus, que nós somos chamados a imitar. Que o nosso louvor ao Senhor possa ser fruto deste amor que nós vivemos por Ele. E que Ele faça crescer este amor em nós, independentemente de qualquer situação.